hoje nós vamos falar da última etapa, da última série, do último sermão desse mês de maio. Nós estamos falando, qual é o tema mesmo? Autoridade. E assim, irmãos, verdade, quando, desde o começo, que eu tenho estudado, buscado, separei com os irmãos o que cada um falaria, cada um dos irmãos foram estudar, e eu posso falar da minha parte, assim, eu fui muito impactado com essa questão do que seja autoridade. Porque na nossa cabeça nós confundimos muito autoridade com autoritarismo, mesmo porque somos um país da América Latina. E a América Latina ela é fértil em autoritarismos. Isso fica muito claro quando a gente vê os governos, seja da ideologia que for, há esse forte ímpeto autoritário. Não tem nada a ver com autoridade, mas com autoritarismo. Alguns historiadores, sociólogos, principalmente na década de 30, já falavam sobre isso, né? O próprio historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele tem um livro belíssimo falando um pouco desse autoritarismo. Caio Prado Júnior é outro que fala sobre esse autoritarismo, e são vários os pensadores que falam sobre esse autoritarismo da América Latina. Por que eu estou falando isso? Porque isso pode nos afastar, nos distanciar do que seja autoridade. Aquela autoridade que no primeiro sermão da série falava que, Mateus 28, que toda a autoridade foi dada a Jesus. Mateus 28, Jesus diz, toda a autoridade o Pai me deu, o Pai me outorgou, o Pai me conferiu. Até eu lembro que nós falamos de uma palavra grega, exousia. A autoridade é aquilo que vem de dentro, não é impositiva, não é forçada. A autoridade flui. Tanto que quando Jesus pregava, os homens olharam e diziam, mas ele fala, ele ensina, é diferente. Ele fala como quem tem autoridade, é diferente. Um pai que tem autoridade, um governante que tem autoridade, um líder espiritual que tem autoridade, uma mãe que tem... É diferente. Não é pelo grito. O poder, muitas vezes, é pelo chicote. É pela espada, é pela força bruta, é um pai que é autoritário. Se você, quando ele entra em casa, todo mundo silencia e diz, o papai chegou, o papai chegou. Ele não tem o respeito dos filhos, a admiração da mulher. Ele é autoritário. E a mulher e os filhos, a família sabe que se não rezou na cartilha dele, vem chumbo grosso, ele parte para cima. Ele quebra a mesa, ele joga a cadeira, ele arranca a cinta da cintura e vai para cima. Isso é alguém que não tem autoridade. Ele é autoritário, mas não tem autoridade. Seja pastor, seja um líder político, um líder espiritual, ele reúne as características de autoritarismo, mas não de autoridade. Porque a autoridade de Cristo ela é diferente. A autoridade de Cristo, ela flui, a autoridade de Cristo sai de dentro. Você percebe quando tem autoridade. A irmã Toninha era uma irmã, eu já disse isso em alguma oportunidade aqui, a irmã Toninha era uma irmã de 1,50 m, 1,50 m e pouco. Eu a convidei uma vez para que ela viesse na igreja, magrinha, magrinha, branquinha. Quando teve a rebelião do Carandiru, ela era capelã entre os presos. Qual foi a única pessoa que entrou no meio da rebelião do Carandiru porque os presos a chamaram? Adivinha quem? Não foi, eles não queriam nada com o batalhão de choque, eles não queriam nada com... Chama a irmã Toninha. A irmã Toninha, pequenininha, destemida, com óculos e tal, ela entra ali e vai falar com os presos no meio da rebelião do Carandiru. Não era o tamanho dela que impressionava, não eram as bombas químicas que ela tinha, não era a força da baioneta, era a autoridade espiritual. Ela entra lá no meio daqueles homens, armados, os irmãos conhecem a história, e ela fala ali. E ela tem autoridade. Os presos a respeitam.
Ela fala como quem tem autoridade. Jesus, quando fala, fala como quem tem autoridade. É alguma coisa que vem de dentro. Por 99 vezes, essa palavra aparece na Bíblia Sagrada, apenas 6 vezes no Antigo Testamento. Falando, direcionando, mostrando o que seja autoridade. E uma das coisas onde a autoridade é presente é nos lugares, nas estruturas de poder ou nas instituições. Eu queria que você abrisse Romanos, capítulo 13, versículo 1. E esse é um texto bem difícil de compreensão, muitas vezes polemizado, muitas vezes mal interpretado, outras tantas vezes usado para legitimar autoritarismos. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito, pois, à autoridade, ou autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele, Deus, instituídas. Me permitam ler mais uma vez. Toda autoridade é constituída por Deus. E o apóstolo Paulo diz: estejam sujeitas a essas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Porque não há autoridade que não foi constituída por Ele. Bem, você pode interpretar de duas maneiras esse texto, e eu preciso que você preste atenção. Porque nós já passamos no Brasil situações dificílimas, e esse texto era utilizado. E não só no Brasil. Na Alemanha, de 1933, quando ascende ao poder Adolf Hitler, a igreja alemã, muitos pastores, usaram desse texto que nós acabamos de ler para legitimar o poder de Adolf Hitler, um dos homens mais sanguinários da história da humanidade. E eles diziam: não, essa autoridade foi dada por Deus, nós temos que respeitá-la. Bom, você pode entender assim. Se o demônio entrar na presidência, no governo, na prefeitura, você diz: não, Romanos 13, 1, toda autoridade foi dada por Deus, então esse demônio que assumiu o governo do Estado de São Paulo, da prefeitura, ou como vereador, qualquer autoridade que seja, qualquer posto de autoridade, você legitima em cima desse texto. É uma compreensão. Mas eu prefiro entender de uma outra forma. Toda autoridade, toda constituição, toda hierarquização, toda estrutura de poder, essa sim foi constituída por Deus. O governante é escolhido pelos homens num regime democrático. A estrutura da governança, essa sim foi instituída por Deus. Não é que todo governante foi escolhido por Deus. Deus permitiu que esse governante estivesse lá. Mas a estrutura da governança, essa questão de poder, essa sim. O texto se refere ao governo e não ao governante. O texto se refere ao governo e não ao governante. Em outras palavras, aquele que tem toda a autoridade constituiu Deus a autoridade. Aquele que tem toda a autoridade, Jesus Cristo, ele delega a autoridade às autoridades chamadas pelos homens. Você entende? Há uma autoridade que flui de Deus, ele retém toda a autoridade. E ele delega a autoridade aos homens. Ele confere aos homens autoridade. Ele concede. Ele delega. Por isso nós chamamos de autoridade delegada. O governante não tem permissão de fazer o que quiser. Ele não tem autoridade, ele tem limites. E todas as vezes que esse governante extrapolar, todas as vezes que esse governante se
disser ou orientar qualquer coisa que vá contra a vontade de Deus, seja ele um pastor, seja um líder espiritual, seja quem for, você tem por obrigação contestá-lo. Toda vez que esse governante, esse líder, falar algo que não está em consonância com as Escrituras, todas as vezes que esse líder falar ou fizer alguma medida que for, que vá contra a vida, atente à vida, põe em risco a vida, você tem por obrigação contestá-lo. Não é rebelião. É porque esse líder está indo contra a autoridade maior, e ele só tem autoridade porque foi delegada pela autoridade maior. Isso parece simples, mas não é. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Quando eu fui estudar, eu precisei aprofundar, consultar outros, porque isso entra na família. Nós falamos sobre autoridade na família no segundo domingo. O pai é autoridade, mas ele não pode abusar dessa autoridade. Por isso que no quarto domingo nós falamos sobre abuso de autoridade. A ele foi conferida a autoridade de pai. Mas, por exemplo, se ele levantar a mão à sua esposa, ele perdeu toda a autoridade conferida por Deus. A esposa tem por obrigação denunciá-lo. Viu como não é simples isso? A violência doméstica é injustificável. Mas ele é o pai. Ele é o pai, mas ele não pode, ele extrapolou. Ele foi para além. Ele não poderia. Recentemente, uma colega defendeu uma tese de doutorado, onde ela fez uma pesquisa sobre violência doméstica em lar, em famílias de evangélicos. Pasmem, as mulheres evangélicas são as mais violentadas. Pasmem. E justifico em cima desse texto de Romanos 13. Justifico em cima da autoridade que o pai tem. Não, ele extrapolou. Ele foi para além. E vice-versa. A mulher também, que agride, ou que ela foge do limite, da regra, da orientação. Os religiosos, no tempo de Jesus, extrapolaram a autoridade que Deus lhes conferiu, que Deus lhes delegou. Eles abusavam. Na hora das ofertas, eles abusavam. Quando iam levar as ofertas, eles pegavam para eles. Isso já está sendo muito falado, abuso espiritual. Em nome da autoridade que foi delegada a ele por aquele que tem toda a autoridade. Está vendo como esse assunto parece um assunto simples, mas ele é tenso. Porque pode alcançar algumas realidades, das quais nós encobrimos, das quais nós jogamos para debaixo do tapete, das quais nós não queremos enfrentar, não queremos o confronto com isso, deixa quieto, deixa reservado no privado, ele é autoridade, não, porque é uma confusão, porque entram ideologias. Eu já vi crente, pastor, dizendo que não se pode falar contra o presidente da República porque ele é autoridade, mas no dia seguinte, na semana seguinte, ele sai pedindo a destituição de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Você diz, mas você pode ir contra essa autoridade, contra essa não vai, porque ele está ideologizado. Porque a autoridade lhe serve como conveniência. Eu quero que caiam os ministros. Contra os ministros eu posso falar. Contra o governador eu posso falar. Mas contra o meu político de estimação eu não posso falar. Espera aí. Autoridade é autoridade. Você não pode ir contra essa autoridade, você não pode ir contra aquela. E nós estamos vivendo um momento onde a autoridade está sendo extremamente questionada. Há anos ela vem sendo desconstruída. Misturamos os papéis da família. Eu tenho debatido com isso na universidade, nos conselhos de pastores.
onde a mulher moderna ela sai na frente, ela assume as posições e ela vai e direciona para onde ela bem entende, da maneira que ela quer, e ela abusa de uma autoridade a qual ela não tem, mas ela se veste de uma autoridade. E aí começa a bagunça, os filhos olham e dizem, qual que é essa configuração? Como que fica essa configuração dentro de casa? Quais são os papéis? E com isso a Bíblia vai ficando cada vez mais distante. Com isso, os princípios e valores bíblicos vão cada vez mais se distanciando quando se inverte todos os papéis, todas as configurações, toda essa autoridade, essa hierarquia, essa configuração de autoridade que é proposta por Deus. E aí nós ficamos confusos. Aí chegamos na igreja, o líder espiritual fala, orienta, mas eu me vejo no direito de não dizer, não, isso não é assim, isso aqui tal, mas eu estou fugindo das escrituras, não está, mas a autoridade espiritual está se diluindo pelas próprias autoridades, líderes espirituais que não sabem se colocar em autoridade, como pelos membros que estão sendo questionados diariamente, diuturnamente, acerca de autoridade. Porque não respeitam os pais, não respeitarão os seus líderes espirituais, não respeitam os seus pais, não respeitarão os seus professores da escola, não respeitam os pais, não respeitarão os policiais, as forças constituídas, as autoridades legais não se respeitam. E aí eu uso a corrupção, o autoritarismo, é legalismo. E quando não o fazem, uma das rebeliões mais perversas que tem é o silêncio. Eu não faço, mas eu não levanto minha voz contra. Meu pai me orienta e diz, eu não quero que você faça isso. Minha mãe me dá uma direção. Eu? Zíper. Você faz? Não, não faço. Eu fico olhando, cara de paisagem. Isso é rebelião. Mas é uma rebelião invisível, sutil. Eu diria perversa. É quando nós, diante da autoridade, constituída por Deus, delegada por aquele que tem toda a autoridade, nós damos o jeitinho brasileiro. O que fazemos? Você fez isso que eu falei para você fazer? Sabe? Você não fez. Por que você não fez? Porque a autoridade está diluída em nosso meio. Você não fez, não é porque o trabalho te perturbou, a família ou qualquer outra coisa. Você não fez porque você não fez. É porque esses valores, por isso eu pedi, a minha oração nessa manhã, veio de Marcos 10, um jovem chega para Jesus e diz, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aí ele diz, observa os mandamentos, ele diz, desde criança, todos os mandamentos, eu sigo a lei, eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, eu faço, está tudo perfeitinho. Jesus vira para ele e diz o quê? Só te falta uma coisa. Poxa, mas eu estou fazendo tanta coisa, eu faço isso, eu estou em ministério, eu trabalho, só te falta uma coisa. E talvez por essa coisa você não entre no reino dos céus. Larga todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. Qual foi a resposta dele? Ele se entristeceu. Deu as costas a Cristo. Por quê? Porque de alguma maneira ele estava preso às riquezas, é verdade. Mas ele não reconheceu a autoridade. Só obedecerá, presta atenção nisso, só obedecerá a autoridade que Deus delegou, aquele que reconhece e submete-se à autoridade de Cristo. Se você guardar só isso, que foi o que me chicoteou o coração, se você só não se submete a uma autoridade delegada, a um líder espiritual, ao chefe do trabalho, seja quem for como autoridade, porque você não se submete a Cristo. Onde é que está isso? Abra 1 Samuel 8, versículos de 1 a 8. Se eu não reconheço
A autoridade delegada é porque eu não reconheço a autoridade direta. Samuel teve que aprender isso a duras penas, um homem de Deus, um profeta Samuel. O povo chega perante Samuel, dos versículos 1 a 8, e diz assim: olha, Samuel, você já está de idade, você já está velhinho, você tem muito trabalho, etc. E os teus filhos, a gente percebe que não deram muito certo também. Faça o seguinte, constitua um rei, versículo 7. Rei, levante um rei como as outras nações. Levante uma autoridade como todos os outros povos. Samuel fica chateado demais, fica ferido. Diz, poxa vida, eu servi com integridade esse povo durante anos a fio. Dei minha vida nesse lugar e agora estão pedindo um rei. Ele vai perante Deus, aquele que tem toda a autoridade. E Deus diz, Samuel, o que está acontecendo? E ele provavelmente deve ter falado com o Senhor. E o Senhor responde para ele de uma maneira brilhante, no versículo 8. Samuel, 7 e 8. Samuel, eles não rejeitaram você. Como assim? Não, a coisa passa por você, autoridade delegada. Mas eles rejeitaram a autoridade delegada porque eles rejeitam a autoridade direta. Me permito repetir isso. Samuel, abaixa a bola. Samuel, quem você está achando que você é? Samuel, você acha que a autoridade era sua? Eles não estão rejeitando você. Não é você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Você representa a autoridade que eu conferi a você. Eles não estão rejeitando os seus pais, eles estão rejeitando a Deus, a mim. Eles não estão rejeitando os seus governantes, eles estão rejeitando a mim. Eles não estão rejeitando os seus professores, os policiais, eles rejeitam a mim. Deu para entender, Samuel? É a mim que eles têm rejeitado. Eles se esqueceram de quem os tirou do Egito, de quem os libertou dos ídolos, e eles rapidamente elegem outros ídolos, por isso que eles não podem ficar. Nós só rejeitamos a autoridade. Quando um líder espiritual fala com você e você em silêncio não faz, é porque você trata Deus assim. Desculpe ser direto com você. O que esse texto diz? Que o que você faz a um líder espiritual, líder de confraria, líder de ministério, líder, não é contra ele que você está fazendo, você está fazendo contra Deus. É porque você tem esse relacionamento com o Senhor. É assim que você trata Deus. É desse jeitinho. Me perdoe, eu não quero aqui ferir, machucar você. Mas eu não posso, em nome do amor, violentar a verdade. Falsear, serpentear com a verdade, em nome de um suposto amor. Ai, amorzinho, queridinho, não. A verdade é a verdade. Nós rejeitamos a Deus e não a autoridade delegada. Seja ela qual for. Esse é o princípio da rebelião. Isaías 14 fala de um ser angelical. E ele olha para o Criador, ele olha para o Deus de toda a autoridade e diz, eu não quero mais. Eu quero fazer o meu trono acima do trono dele. Eu quero ter mais riqueza que ele, eu quero ter mais adoração, eu quero outras coisas que ele tem. Eu não quero me submeter a ele. E o que acontece? Ele cai. Porque não há sustentação. E ali está o princípio da rebelião. Ela começa muito antes da criação do homem. E ela vem como um efeito dominó. Começa nos céus, quando Satanás, a estrela da manhã, cai. Isaías 14, Ezequiel 28. E depois ela vai já no primeiro homem. Veja lá Gênesis 3:5. Deus diz, olha, não toquem, não comam dessa árvore. Fala, não comam, não toquem, não toque. Fala, não toque, é Satanás, a serpente. E eles vão e desobedecem.
Eles não estão desobedecendo a qualquer outro ser que não o Senhor. Por isso, na queda, Gênesis capítulo 3, na queda, é uma queda por conta da rebelião, da desobediência. Por isso o homem se torna escravo do pecado. Se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, abra Romanos 6, versículo 16. Paulo escancara essa verdade, Romanos 6,16. Ele escancara isso. Ele diz, pessoal, presta atenção, vocês não sabem que aquele a quem vocês se oferecem como servos para a obediência, ou seja, aquela pessoa, seja quem for, o pecado que você se submete, obedece, você se torna escravo desse. Quando Sansão se submete às suas paixões, ele se torna escravo das suas paixões. Quando eu me submeto aos desejos do meu coração, aquilo que eu quero, eu me torno escravo da minha paixão, do meu desejo. Pode os irmãos, psicólogos, terapeutas, pintarem de dourada a pílula. Porque dificilmente um psicólogo que não é cristão vai dizer isso é pecado, isso é rebelião contra Deus. Ele diz, não, você tem que ser livre. Você tem todo o direito de ser feliz. Isso eu escuto direto. Não, não. Você só será feliz quando você se submeter àquele que tem toda a autoridade. Mas é um discurso contrário. Nem que se você pinte de dourado a pílula é indigesto, não desce redondo. Você tem que ir, que eu tenho que me confrontar. Por isso nós precisamos cantar mais o hino 212 da harpa cristã, mas pensando nessa batalha. Eu quero estar com Cristo onde a batalha se travar. Aonde essa batalha está se travando? Dentro de mim. Nós pensamos que estamos lutando fora o tempo todo. Eu quero estar com Cristo, aonde a luta se... Ok. Então você tem que estar mesmo com Cristo dentro de você. É aqui que a luta se trava, porque os meus desejos lutam contra os desejos de Deus. A minha vontade resiste a Deus, a autoridade dEle. Eu quero fazer o que eu quero o tempo todo. Não quero ninguém dizendo o que eu tenho que fazer, que eu tenho que levantar cedo, que eu tenho que ter disciplina, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que orar. Eu não quero isso. Já trabalhei muito, já dei duro demais, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ter uma folga, eu tenho o direito de descansar. Samuel, não é você que eles estão resistindo. Samuel, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão se opondo ao próprio Deus. Eles se tornaram escravos, Romanos 6,16, daquilo ao qual eles se submeteram. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo de número 3. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, vocês julguem. Eu peço que os irmãos julguem. Deus está trazendo um avivamento. Para que esse avivamento aconteça, Ele está requerendo a sua igreja santidade. Não se espantem com os escândalos que estão vindo e maiores ainda virão. Não fiquem escandalizados com aquilo que vocês encontrarão na internet, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais. De pastores se degladiando, de pecados vindo, do tapete sendo levantado e a sujeira sendo mostrada, porque o Senhor está trazendo um avivamento nesses últimos tempos, por isso a sua igreja, o juízo começa aqui, começa pela sua igreja, começa por mim, começa por você, por isso Ele vai tocar em partes, em áreas que você não vai gostar, vai incomodar você, você vai ranger os dentes, você vai se debater, mas saiba que há um Espírito se movendo. Saiba que é o Espírito do Senhor cutucando, provocando e dizendo, não, o avivamento não cairá em odres velhos, em odres sujos. Por isso tem que ser formado odres novos.
Gente que se submete à autoridade dele em espírito e em verdade. Por isso não se surpreendam com as coisas que estão acontecendo, vendo e ouvindo. Porque o Espírito do Senhor está se movendo sobre a terra. É necessário vir escândalos. É necessário vir rejeições. É necessário que os homens mostrem a cara para que o Senhor possa tratar. Para que o Senhor possa trazer a luz. Para que o Senhor possa preparar esse vaso para o grande dia. Porque não subirá uma noiva qualquer com vestes sujas e rasgadas. O noivo é zeloso e cuidadoso. Subirá uma noiva pura, vestes brancas salpicadas de sangue. Não subirá uma noiva esfarrapada, mulambenta. Em nome de Jesus não, porque o noivo é zeloso. Aquele que tem toda a autoridade. Por isso ele vai preparando. Eu estou vendo manifestações acontecerem, coisas acontecerem, que eu não via normalmente. E isso me despertou e diz, Deus, o Senhor está trazendo um avivamento. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Olha que texto precioso esse. Ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Você diz, o que peca realmente, ele transgride a lei, tem uma lei. A lei, ele continua, porque o pecado é o quê? O pecado é a transgressão da lei. No grego, transgressão é anomia. Os advogados usam esse termo como ausência temporária de lei. Mas ele pode ser anomia também, é negação no grego, nomos é ausência de lei. Pode ser temporária, mas falam temporária porque sem leis você vai para o estado da barbárie e nós estamos na civilização e não conseguimos viver mais na barbárie. Por isso que essas coisas que nós vemos hoje em dia nos chocam, porque você disse, isso é barbárie. Então, provavelmente, a civilização não volte mais ao estado de barbárie. Mas a anomia é uma ausência de leis. E ele diz, a transgressão, Dr. Russell Shedd diz, transgressão é uma questão de atitude de coração. Transgressão é uma atitude do coração, é uma atitude, é uma questão de dentro. Da onde flui a autoridade? De dentro. Quando eu transgrido a lei, quando eu cometo algo que eu não cumpro, eu não observo, eu violo a lei, eu transgrido a lei. É uma atitude do coração. E o apóstolo João diz, a transgressão, o pecado é transgressão da lei. A maior das exigências, ou uma das maiores das exigências que Deus pede, está em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15 diz, tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios? Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos? Qual é o prazer do Senhor? Que se obedeça. Que obedeça a Ele. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. A pessoa sacrificando a vida no trabalho, a pessoa sacrificando a vida em vários outros setores, a pessoa sacrificando a vida até mesmo na igreja, mas que não obedecem, achando que sacrificar é melhor do que obedecer. Lê do engano. Você está em erro, em confusão. Não há como sacrificar o bastante para agradar aquele que tem toda a autoridade, a não ser que se obedeça àquele que tem toda a autoridade. Muitos homens da história da humanidade já incorreram nesse erro. Pecam, transgridem a lei, porque entendem que podem sacrificar os céus. Isso começou cedo, começou com Caim. Leva o melhor das ofertas. Gênesis capítulo 4, Deus olha para Caim e não aceita a oferta dele, cai-lhe o semblante. Deus pergunta o que aconteceu, Caim. Ele diz, o senhor não aceita a minha oferta. Ele diz, eis que o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. O teu coração, Caim, tem algo aí que transgride a lei. Isso é pecado. Você não está ofertando, sacrificando, o seu coração tem problemas.
Pecar é não obedecer, por mais que você sacrifique. Todo praticante do pecado também é praticante da injustiça, porque pecado é injustiça, é uma outra tradução desse versículo de 1 João. Quando eu confronto, não obedeço ou silencio diante da autoridade delegada, seja um pastor, um diácono, um presbítero, seja um líder de confraria, seja um líder de ministério, seja um professor, seja um governante, seja quem for, você não está indo contra o governante. Você está transgredindo, pecando contra Deus. Por isso, essa verdade é uma verdade que choca. Confesso, eu estou chocado. Comecei a fazer uma revisão em todos aqueles que são autoridades sobre a minha cabeça. Comecei a fazer uma revisão de vida, chamando à memória todos aqueles que de alguma maneira são autoridades sobre a minha vida. E comecei a fazer uma revisão. Senhor, eu não quero ir contra o Senhor. E se eu tiver alguma coisa contra alguma autoridade, eu vou lá e vou conversar. E dizer, olha, eu só não concordo com isso, mas vou ser submisso a isso. Por quê? Não é exatamente por você, mas é por aquele que deu autoridade sobre você. Eu vou respeitar, vou honrar, vou obedecer, não é por tua causa, mas por aquele que enviou você, que deu essa autoridade a você, que colocou você onde você está. Eu me lembrei de Lucas 20. Um homem chama alguns empregados e diz para que eles possam trabalhar na terra dele e faz uma longa viagem. Depois ele manda um dos seus servos para que possam ver como está a terra, como as coisas estão acontecendo. E aí os homens ficaram tão gananciosos com o poder que tinham, com como as coisas estavam andando, o seu ministério, a sua vida, o seu trabalho, a sua família. As coisas estavam tão boas que quando aquele que tem toda a autoridade mandou o seu servo, eles mataram o servo. E o dono da vinha soube. Como é que é? Eles mataram? Não, daqui nós não saímos. Não, peraí, essa autoridade de vocês é delegada. Essa autoridade de vocês é conferida, não é de vocês. Esse senhor muito bondoso e paciencioso mandou um segundo servo. E os homens olharam e disseram, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu aceitei, agora é meu. Mataram o servo. E aí o senhor da vinha diz, olha, só tem um jeito, eu vou mandar meu filho. Porque não é possível que o meu filho, eles não obedeçam. Não é possível que meu filho não consiga fazer com que eles entendam que essa terra é minha, que eu conferi a autoridade, a terra a eles são só servos. Eu sei que essa parábola se refere a Israel. Mas o que é que eles fazem com o filho? O que é que fizeram com Jesus quando foi enviado ao povo dele? O que é que fizeram com Jesus quando o Pai o enviou para vir sobre a terra? O que é que os religiosos fizeram? O que é que o governo romano fez? O que é que o povo gritou? Ao invés de gritar Jesus, eles gritavam Barrabás, Barrabás, Barrabás. Esse não fez nada. E quando apresentou Jesus, eles gritaram em uníssono, crucifica-o, 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 porque ele quer mexer naquilo que é nosso. Ele quer dizer que nós temos que obedecê-lo. Ele quer dizer que nós não podemos fazer o que bem entendemos. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Agora que as coisas estão dando certo, agora está... Não. Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eu tenho um temor profundo no meu coração, que talvez Deus me peça algumas coisas. Mas eu gosto tanto da igreja, a igreja está dando tanto certo, que se ele mandar um dos seus servos ou um dos seus filhos, eu entre com a multidão gritando, crucifica-o, 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 não me tire daqui, isso aqui é meu. E ele diz, eu te coloquei aí só para servir, eu te coloquei aí para abençoar, eu te coloquei aí para cuidar, eu digo, que é isso aqui agora é meu. De quem são os seus bens? De quem é a sua família? De quem é o seu carro? De quem é a sua casa? De quem é o seu trabalho?
Não venha pôr um plástico atrás do carro e diz presente de Deus, quando você não está disposto a servir com o seu carro para abençoar aqueles filhos de Deus. Não adianta pôr o plástico, presente de Deus, conquistado pela bênção, em nome de Jesus é meu. Por isso tome cuidado quando você consagrar o seu carro. Consagrar é colocar à total disposição de Deus. Não é seu, é dele. Ele tem direito de fazer o que... Tenha cuidado quando você consagrar a sua vida a Deus. Isso significa que a sua agenda não é mais sua. A sua agenda não é a agenda do seu trabalho. A sua agenda não é a agenda da sua família. A sua agenda está submetida ao Kyrios, ao Senhor, ao Deus de toda a terra, aquele que tem toda a autoridade. Por isso não se consagre. Não, deixa isso para um outro momento. Minha casa, um dia eu vou orar por ela, mas não é agora. Ou o meu trabalho aqui, deixa ele quietinho aqui, que eu estou cuidando bem dele. Mas tome cuidado quando você consagrar. Quando você chega e diz, agora é teu, Senhor. Essa família é tua, esse trabalho é teu, esse carro é teu, essa vida é tua. Minha vida é, tome cuidado. Porque sabe qual é o maior perigo? É Deus ouvir a sua oração. Filho, eu estou entendendo que você está colocando à disposição esse carro para mim. Eu sei que vocês são crentes, vocês creem que Deus ouve a oração. E Deus diz, então esse carro é para o meu uso, é isso que você está falando? A minha família é para o teu uso, para aquilo que o Senhor quiser. O meu dom é para o Senhor. O meu ministério é teu. Você está falando que eu posso usar o teu ministério a qualquer hora, eu posso te chamar? É isso que você está falando, consagrar? Dá de ele ouvir, esse é o problema. Ele vai te chamar no meio do teu trabalho, vai te chamar no meio de uma reunião familiar. Você diz, oh Deus, mas isso é hora de chamar o servo? Agora que eu estou organizando as coisas, isso é hora de me levantar da cama? Vigília, o senhor sabe que eu não aguento, eu estou cansado. Então, filho, mas é que você consagrou, eu estava te chamando para ver. Não. Ó, precisa evangelizar. Ministério. Ah, Deus, para com isso. Agora, mas é que você consagrou. Eu acreditei em você. Ah, foi num momento de emoção. Estava todo mundo lá, glória, aleluia, um reteté, e eu fui no embalo. Então, pus o cérebro em ponto morto, desci a ladeira e também consagrei. O que mais que eu consagrei? Isso, tá sério que eu falei isso? Por isso Deus está requerendo de nós santidade. Essa consagração, dizendo, eu só obedeço a aquele que tem toda a autoridade. E todas as autoridades delegadas que o Senhor conferir, se ele estiver andando de acordo com as Escrituras, eu devo submissão a ele. Porque ele é autoridade delegada. Ou seja, o Senhor deu autoridade. Vê como é complicado esse negócio de autoridade? Parece simples, não parece? Mas enquanto a gente está falando do governo, é desse, mas quando vem para dentro, enquanto a guerra está se travando lá fora, está legal, matei 3 demônios hoje, acabei com 5, não sei o quê. Mas quando tem que matar aqui dentro, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. E ela se trava aqui dentro, aí é duro. Eita! Eu tenho que levantar cedo para orar? Não, mas eu durmo até tal hora. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que me arrumar. Eu tenho que fazer isso. E Cristo disse, você não consagrou? Percebe como a autoridade não é uma coisa simples. Pregar esse sermão aqui não foi simples. Porque a gente começa a olhar para a nossa própria vida. Até onde eu reconheço nele toda a autoridade. Enquanto eu estou pregando sobre isso, é tranquilo. Numa igreja abençoada, tudo gostoso, um louvor abençoado. Mas na segunda-feira, quando eu vou viver isso, que eu olho para mim e tem um chefe chato, um pai que não me compreende, uma mãe que fala demais, ou eu tenho um filho que decidiu vestir a camisa da rebelião, aí a luta se trava. Eu olho para mim e digo, Deus, essa pessoa, o Senhor delegou a autoridade, tem certeza mesmo? Esse líder de confraria, esse líder, o Senhor tem certeza? O Senhor não se enganou o endereço? Ele estava lá e pegou, será que não é fake news?
Será que não clonaram o celular dele, ele veio aqui e agora ele é o líder? Misericórdia. Ou o líder olha e diz, Senhor, eu vou ter que exortar esse irmão aí? Meu Deus. Manda ele para outro lugar. Por isso, ele é aquele que tem toda a autoridade. Porque Filipenses 2,7 diz, ele foi submisso, ele respondeu à autoridade do Pai. E ele foi até a morte, e morte de cruz. Ele tem toda a autoridade, porque ele mostrou quanto ele é submisso à vontade do Pai. Ele está no Gólgota orando. Deve ter sido terrível para o Deus Santo ter que carregar todo o pecado da humanidade. O Deus Santo, no Gólgota, está falando, Deus, todo o pecado da humanidade. Isso é alguma coisa que eu tenho repulsa, eu sou santo, não tem como. E aí ele termina, depois de uma longa oração, de choro, de pranto, ele diz, seja feita a tua vontade. Por isso ele ensina os discípulos, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Porque quanto mais santo, mais submisso à vontade de Deus. Quanto mais crente, mais submisso à vontade de Deus. Quanto mais você ama Deus, mais você se submete a Ele. Quanto mais uma mulher, uma esposa ama Deus, mais ela se submete em amor ao marido. Quanto mais o marido ama a esposa, mais ele se sacrifica e abençoa a esposa. Quanto mais um filho ama Deus, mais ele honra os seus pais. Quanto mais um crente é submisso, mais ele honra os seus líderes espirituais. Essa é a lógica bíblica. Essa é a lógica bíblica. Mas é fácil? Ele nunca disse que seria. Por isso ele deixou a graça. Quando nós vamos até o altar, diz, Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu sei, eu me conheço, eu sei como eu sou, eu sei como eu sou difícil com essas coisas, eu nunca me submeti, eu sempre fui independente, autônomo, e Deus disse, por exemplo, filho, mas eu estou te chamando agora, eu estou te chamando para isso.